eu tenho uma palavra, eu quero compartilhar esta palavra com você, nesta manhã maravilhosa. Irmãos, abra aí as vossas Bíblias, em 2 Timóteo capítulo 1, o versículo de número 9. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Segunda Timóteo capítulo 1 e o versículo de número 9. Você que está aqui, é um grande privilégio, né, irmão? Nós estar reunidos para receber da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. Quem encontrou a palavra, diga amém. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 9. Glória a Deus. Podemos ler, diga amém. Vamos ler, irmão. Diz assim a palavra de Deus: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Vamos ler de novo. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Santo Deus e eterno Pai, fala conosco, fala com meu irmão, fala com a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, igreja. Deixa o Senhor, o Santo Deus, falar aí ao teu coração. Queridos, nesta manhã de Santa Ceia, eu gostaria de falar sobre o propósito de um chamado, baseado neste texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1, versículo de número 9. Ele diz que primeiramente Cristo nos salvou, depois ele nos chamou com uma santa vocação. Todos nós passamos pelo plano da salvação, fomos salvos, e uma vez salvo nós somos chamados. Deus tem um chamado para conosco. Cada servo, cada pessoa que está na presença de Deus, ele tem um chamado de Deus na sua vida. Só que esta pessoa precisa entender o propósito desse chamado. Todos nós fomos chamados por Deus com uma função, para desempenhar um propósito que Ele mesmo estabeleceu. E quando nós lemos aqui o texto de Timóteo, tanto a primeira epístola quanto a segunda, a gente vai ver que Timóteo foi um homem chamado por Deus. E ele teve uma chamada específica. E nós percebemos que Timóteo, ele era filho na fé. Paulo chamava ele de filho na fé. E você percebe que o apóstolo Paulo passou anos e anos ensinando aquele rapaz, preparando aquele moço para um chamado que Deus tinha na vida dele. Mas quando nós lemos aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, quando Paulo começa a ensinar a Timóteo, Paulo vai dar algum exemplo da sua própria vida, de um chamado que ele mesmo está vivendo. E ele começa falando aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus.
Ele não é apóstolo pela sua própria vontade. Ele é apóstolo pela vontade soberana de Deus. Então Paulo está dizendo neste texto, se ele está exercendo este propósito, esse chamado, não é pela sua vontade, não é pelo seu querer, mas é pelo querer de Deus. Porque, irmãos, Paulo entende que o chamado não é algo apenas do acaso, não é algo feito por homem, mas é algo feito pelo próprio Deus. É a vontade de Deus que predomina sobre a vida do homem. É Deus que chama. Então o apóstolo, ele cita e afirma dizendo: eu sou apóstolo, mas não sou pela minha vontade, eu sou pela vontade de Deus. Irmão, nós percebemos que Paulo também lhe dá graças a Deus, porque ele serve a Deus no seu ministério com uma consciência pura, que nada venha lhe acusar. Ele vem servindo a Deus com uma consciência pura, uma consciência correta. E essa é a forma que todo cristão deve servir a Deus, com uma consciência pura, consciente que tudo que ele está fazendo para agradar a Deus. Irmãos, e diante deste relato aqui, do capítulo 1, Paulo ele faz memória de Timóteo e diz: faço memória de ti nas minhas orações, lembrando de ti de noite e de dia, lembrando das tuas lágrimas. Porque Paulo, neste chamado de Deus, ele era um intercessor. Ele foi chamado para interceder. E como Timóteo era o seu filho na fé, ele intercedia por Timóteo. Ele lembrava de Timóteo nas suas orações, lembrava das suas lágrimas. Você percebe também, irmãos, que como o intercessor, Timóteo, ele não apenas lembrava, aliás, Paulo, como bom intercessor, ele não lembrava apenas de Timóteo, orando por ele, mas lembrando também das suas lágrimas, lembrando também do seu sofrimento, porque no ministério vai ter lágrimas, no ministério vai ter sofrimento, no ministério vai ter lutas. E Paulo escreve a Timóteo dizendo: seja participante comigo, sofre comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo também lembra a Timóteo da sua fé. Paulo diz: Timóteo, a tua fé, tu tem vivido uma fé verdadeira, uma fé que primeiramente habitou na tua avó Lloyd, e agora também uma fé que habitou na tua mãe Eunice, e esta mesma fé também habita em ti. Paulo estava dizendo que Timóteo, ele aprendeu a cultivar a fé, irmão, desde de berço. Você vai perceber, irmão, que desde o berço Timóteo já era ensinado pela sua avó e pela sua mãe. Era uma fé cultivada não só na igreja, mas em casa também, que era passada pela sua avó e pela sua mãe. E Paulo, ele reconhece dizendo: eu reconheço, Timóteo, que a fé que há em ti é uma fé verdadeira. E o cristão, irmão, precisa cultivar essa fé verdadeira em Deus, não uma fé fingida, mas uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela agrada a Deus. Agora, irmãos, no versículo 9, Paulo diz que é Deus que nos chama. Deus, ele nos chama com uma santa vocação. Primeiro ele diz que Deus nos salvou, porque o primeiro chamado de Deus é para a salvação, como diz Mateus 22:14. Irmãos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos são chamados para a salvação. Agora basta que o homem queira receber esta salvação. Todos são chamados. Agora nem todos são escolhidos para o serviço. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para ter uma chamada específica, para ser um pastor, para ser um diácono, para ser um evangelista. Paulo vai dizer que aquele que deseja o ministério, uma excelente obra deseja. E ele vai colocar alguns critérios que essa pessoa chamada precisa ter.
Então, irmão, todos nós somos chamados para a salvação, e Deus escolheu algum de nós para o serviço da sua obra, e nós não podemos dizer não. Nós não podemos ser negligente com a obra do Senhor, irmãos, porque na obra de Deus, irmão, Deus ele vai enterrar obreiros. Como assim, pastor? Você percebe que Deus chamou Moisés. Moisés leva o povo até diante da terra, mas não entra na terra com o povo. Depois que Moisés é morto, Deus aparece para Josué e diz: Josué, levanta-se e dispõe, porque agora é você que vai dar continuidade na obra. E na obra de Deus acontece a mesma coisa. Deus ele vai sepultar obreiros, mas não é porque Deus está sepultando um que a obra vai parar. Deus vai levantar alguém adiante que vai dar continuidade a esta obra. Quem está comigo, levante as duas mãos. A obra não para, irmãos. A obra ela não para, a obra ela continua. Então Deus escolheu nós. Deus escolheu você para esta função. E nós temos 3 textos aqui que afirmam isso. João 15:16, Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:28. Irmãos, ele escolheu alguns para serem apóstolos, evangelistas, pastores e diáconos. E aqueles que são chamados para o serviço, eles precisam entender que são chamados por Deus. Quando eu fui consagrado ao pastorado, eu ainda era mais jovem, ainda era solteiro, quando eu fui levantado a ser um pastor. E depois eu comentei com outro pastor do ministério, e eu disse: olha, eu fui ungido, eu fui separado. E ele disse para mim, e aquela frase eu guardo até hoje no meu coração. Ele disse: pastor, se o senhor não aceitar o chamado de Deus no seu coração, não vai valer de nada a unção que o senhor recebeu sobre a sua cabeça. Se o senhor não aceitar o chamado de Deus dentro do Senhor, na sua alma, aquele momento ali não serviu para quase nada. E aquela palavra eu guardei, irmão, no meu coração, porque não é simplesmente receber o óleo sobre a cabeça, ou a separação da igreja, a ordenança, mas aceitar o chamado no coração, aceitar, irmão, o propósito de Deus na nossa vida. E aquela frase eu guardei no meu coração, entendendo que Deus me escolheu, Deus me chamou, e Deus também escolheu você. Levante as tuas mãos. Você é um chamado de Deus. Deus poderia ter chamado outro, mas chamou você. Deus poderia ter escolhido outro, mas escolheu você. E o chamado, existe um propósito. Qual é o propósito do chamado? Primeiro, Deus nos salvou, porque Deus não vai chamar ninguém que antes não é salvo. Primeiramente Ele nos salvou. Uma vez salvo, uma vez liberto, uma vez entendendo o seu propósito, nós estamos vivendo o propósito do chamado de Deus na nossa vida. Irmão, depois que Ele salva, Ele nos chama com uma santa vocação. E quando Deus nos chama para uma obra específica. Eu era novo ainda, eu era jovem na igreja, quando Deus levantava alguém e dizia: você vai ser um chamado de Deus, você vai ser um pastor. E eu não acreditava quando alguém falava aquilo para mim. Mas hoje, irmão, nós estamos vivendo e vendo que a promessa de Deus ela é verdadeira. Talvez você está vivendo hoje achando que aquilo que Deus está falando para você não tem base de verdade, mas Deus está dizendo para você que Ele é fiel na sua palavra, Ele é fiel na sua promessa, irmão. Nós somos chamados não segundo as nossas obras, nós não somos chamados segundo o nosso critério. Olhe para mim, nós somos chamados segundo o critério de Deus, irmão. Eu lembro quando alguém falava para mim que Deus tinha uma obra comigo, eu dizia: mas não pode, que eu era tão magrinho, irmão, e eu tinha na minha cabeça que pastor tinha que ser forte, barrigudo, e eu já estou ficando, diga misericórdia. E eu olhava e não, mas eu sou tão magrinho, como é que Deus vai escolher alguém assim? Mas quando Deus não nos chama segundo, irmão, as nossas obras, Deus chama segundo o seu propósito.
Ele chama segundo a visão dele, a obra dele, a vontade dele. Levante as tuas mãos. Talvez todos aqueles que são chamados por Deus se sentiram incapazes em algum momento. Você lembra de Moisés? Moisés logo disse: Deus, eu não sei falar, né? Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: Senhor, eu também não sei falar, eu tenho dificuldade nas palavras. Mas Deus, Ele chamou, irmão, porque Deus não nos chama segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Irmãos, nós somos chamados segundo o propósito de Deus na nossa vida, e nós precisamos entender que é o propósito de Deus que vale para conosco, e não a nossa vontade. Não a vontade nossa, mas a vontade de Deus, irmão, sobre nós. E nós recebemos, irmão, para exercer esse propósito, recebemos da sua graça. Recebemos da graça de Jesus Cristo sobre nós. Lembra da oração de Paulo pedindo para Deus remover o espinho? Deus vai dizer para ele: ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Levante as tuas mãos. Quando você se sentir fraquinho ou fraquinha, lembra que a graça de Deus basta sobre a tua vida. Levante as tuas mãos. Quando você se sentir desanimada, lembra que a graça de Deus é suficiente sobre nós, irmãos. Vamos entender os chamados por Deus. Deus chamou Samuel, 1 Samuel 2,18, 1 Samuel 3, versículo 4. Deus chamou o profeta Isaías, Isaías 6, versículo 1. Deus chamou o profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Deus chamou o profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Deus também chamou o profeta Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 1. E Deus chamou os 12 apóstolos, Mateus capítulo 10, versículo 1, irmãos. E quando ele chama os 12 apóstolos, aliás, e Deus lhe deu poder sobre os espíritos imundos, irmão, para pisar toda força do mal. E Deus, Ele nos chama, e quando Ele nos chama, Ele nos reverte de poder e autoridade, irmãos. Ele nos reverte de poder e autoridade. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Deus nos reverte de poder e autoridade, irmãos, porque Ele nos chama para uma obra e Ele nos capacita. Ele nos chama para uma obra, Ele nos prepara para esta obra, porque tudo é preparação, irmão. E nós, como chamado de Deus, não podemos ignorar o momento de preparação. Quem está comigo, levante a mão. Meu pai dirigiu uma igreja uma época, irmão, lá no Luiz Domingues do Maranhão. É extrema com Maranhão e Pará, é extrema. Irmãos, e ele ia para a reunião, né, na sede, e às vezes eu ficava, ainda era cooperador, e aquela cidade caía muito pessoas oprimidas, as pessoas vinham chamar, né, o pastor da igreja para orar pelas pessoas caídas demoiadas no meio da rua. E meu pai não estava, irmão, eu não tinha aquela experiência, eu ia me tremendo, mas eu ia. E Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a me capacitar nisso, irmão. Deus começou a derramar a unção dele sobre a minha vida, e eu ia. Dizia: o pastor não está não, viajou, mas o filho dele está. E assim eu comecei a ir fazendo, irmão, me colocando à disposição, e o trabalho, a obra foi sendo realizada. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Deus está à procura de alguém que se disponha. Quem está comigo, levante a tua mão. Deus está à procura de alguém que se disponha a fazer o trabalho. Deus está à procura de alguém que se disponha e diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está disponível, irmão? Deus, Ele conta conosco. Agora, diante deste propósito do chamado, Paulo ele vai dar aqui algumas orientações para Timóteo. Abre aí a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 12. Olha as orientações para o ministério, orientação que Paulo dá para Timóteo. Ele é moço ainda, Timóteo é moço, é rapaz,
Mas olha o conselho que Paulo dá: não despreze a tua mocidade. Sabe o que Paulo está dizendo, Timóteo? Tu é novo, tu é um rapaz, mas você vai ser inserido no meio do ministério de homens mais maduros, de pessoas mais maduras. Então você não pode deixar ninguém te desprezar por você ser jovem. Olha o que ele diz, né? Desprezar para você ser jovem. 12, ninguém despreze a tua mocidade. Não permita, por você ser jovem, alguém achar que não há capacidade em você. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmãos, eu já dirigi igreja que eu passei por situação de eu ser mais novo, né? Hoje eu já estou caminhando para os 40, mas eu era mais novo quando eu comecei a dirigir. E algumas pessoas mais velhas da igreja diziam assim: eu não vou obedecer o senhor. Um garoto desse, e eu velho. Eu vi isso, irmão. Eu vi essas coisas, cheguei a ouvir isso. Mas as pessoas precisam entender, irmão, que não importa se é novo, é velho, nós somos chamados por Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É Deus que escolhe, é Deus que faz da maneira dele. E eu sempre guardei essa palavra que Paulo diz para Timóteo: não permita que ninguém te despreze por você ser jovem. Não importa se eu sou jovem ou não, Deus tem um chamado de Deus na minha vida, Deus tem um chamado de Deus na sua vida. Levante as tuas mãos. Aí Paulo orienta Timóteo: seja exemplo dos fiéis. E ele vai dar 6 áreas onde Timóteo precisa ser exemplo. Ele precisa ser exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, irmão. Nessas áreas Timóteo precisava ser exemplo. Ele diz assim: seja exemplo dos fiéis. Porque ser exemplo do infiel é muito fácil, sim ou não? Mas ser exemplo dos fiéis é difícil. Ser espelho para a congregação, ser espelho para a comunidade. E olha a orientação que Paulo aqui, orienta Timóteo: persiste em ler, Timóteo. Tu é chamado de Deus. Então o chamado de Deus tem que ler, tem que conhecer a Bíblia. Quem está comigo, levante a tua mão. Ler a palavra de Deus. Como é que nós somos chamados de Deus, vamos pregar uma palavra e nós não se preparamos, não estudamos? Apocalipse capítulo 1 versículo 3 vai dizer, irmão, que bem-aventurado é aquele que lê a palavra. E nós precisamos ler a palavra. Quem está comigo, levante a tua mão. Para nós não entregar, irmão, uma mensagem desconectada da Escritura, mas uma palavra bíblica. E por isso precisamos persistir em ler, irmão. Olhe para mim. Hoje está uma luta grande para os crentes ler Bíblia, irmão. Tem gente que a última vez que leu, Jesus ainda era criança. Diga misericórdia. Porque não ler a palavra, irmão, e não conhece as Escrituras, a verdade de Deus. Por isso é levado por qualquer vento de doutrina, porque não conhece a palavra. Irmãos, quando o Senhor chama Filipe e manda ele ir no caminho de Gaza, que vem voltando ali o eunuco de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele vinha lendo os escritos de Isaías. Diga comigo, ele vinha lendo. Olhe para o irmão, tu está lendo? Olhe para o irmão, você está lendo? Você está lendo? Irmão, ele não vinha conversando não, ele não vinha jogando conversa fora não. Diga comigo, ele vinha lendo. Repita comigo bem forte, diga, ele vinha lendo. Você está lendo a palavra de Deus, irmão? Está conhecendo a verdade de Deus na sua vida? E Paulo orienta Timóteo: Timóteo, exorta e ensina a exortar, irmão. Não é brigar com ninguém, exortar é chamar para perto, é chamar a atenção, mas ganhando a pessoa. E ele diz aqui: não despreze o dom que é em ti, Timóteo, a qual tu recebeste com a imposição do presbítero. Quando o presbítero colocou a mão sobre ti, tu foi selado com o dom de Deus na tua vida. Levante a tua mão. E Deus está dizendo aqui: não despreze o dom de Deus que é em ti, irmão. Se o teu dom é orar, continue orando. Se o teu dom é pregar a palavra, fazer estudo, fazer palestra, não despreze o dom que há na tua vida.
Se o teu dom é tocar o instrumento, se capacita. Se o teu dom é cantar, canta, faz aula de canto, melhora a cada dia. Não despreze o dom que há na tua vida, irmão. Porque tem pessoas que ele olha para si mesmo e ele olha que não é capaz, irmãos. E ele tem um dom que Deus deu para ele. Ele tem um dom que Deus entregou na mão dele. E olha que Paulo diz para Timóteo: medita nessas coisas para o teu próprio bem. Ocupa-te nessas coisas. Medita nessas coisas e ocupa-te nela. Então o chamado de Deus, o obreiro de Deus, irmãos, ele tem que meditar nessas coisas e ocupar nela. Por que Paulo pede para Timóteo se ocupar? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, para que todos venham notar o teu aproveitamento na obra de Deus. Irmãos, como é que o pastor vai levantar alguém, amém, que ele não vê o aproveitamento daquela pessoa? Hoje a gente está vivendo uma época, olha aqui para mim, de pessoas que querem ter um cargo, mas não querem fazer nada na obra de Deus. Para quê? Quem está comigo, levante a tua mão. Deus não me chamou apenas, irmão, para mim colocar aqui um terno bonito, ter um título de pastor, colocar uma plaquinha aqui, dizer que eu sou pastor e etc. Não, irmão, há uma obra a ser feita, há uma obra a ser realizada. Levante as tuas mãos. Há um trabalho que Deus nos chamou para fazer, irmãos. Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. E tem obreiro hoje, se a gente cobrar dele, ele acha ruim. Se você é um obreiro, você não pode achar ruim quando o pastor cobra, não. Ou nós executamos ou nós deixamos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Nós somos obreiro. Irmãos, obreiro não é aquelas bolinhas que enfeita a árvore de Natal, não. Diga comigo, diga misericórdia. Que tem gente que acha que obreiro é ser aquela bolinha, irmão, que coloca lá, aquela estrelinha que coloca lá na árvore de Natal. Não. Obreiro não é enfeite de obra, não. Obreiros é aqueles que se dispõem a fazer o trabalho do Senhor. Quem é obreiro de Deus, levante as tuas mãos. Nós estamos disponíveis em fazer o trabalho de Deus, irmãos. Olha que Paulo orienta Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Irmãos, o cuidado que nós temos que ter, primeiramente, ele é pessoal. E o segundo é da doutrina. Quando eu falo de doutrina, não estou falando de costumes da igreja. Eu estou falando de princípios da palavra. O que é doutrina? Princípios bíblicos imutáveis, que não há variação de mudança, que não muda. Isso é doutrinas. Quem está comigo, levante a tua mão. Agora, precisamos ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. Diga comigo, cuida de você mesmo. Tem gente, irmão, que quer cuidar do outro, não cuida de nós. Tem hora que a gente não está dando conta nem da gente. Diga misericórdia. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então essa orientação que Paulo entrega para Timóteo. Então, irmãos, que nós possamos viver o chamado que Deus tem para conosco. Fique em pé agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Os irmãos da live, Deus abençoe. Glória a Deus, pode concluir. A gente vai agora estar participando da ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos,